É isso aí, está de volta o programa Foz Mulher, né, gestante, o Foz Mulher especial, porque é com carinho que nós conversamos agora com a doutora Laura Lúcia Martins. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora Laura. Bom, quando eu cheguei aqui, te vi grávida, eu falei, nossa, que programa especial. Realmente, a gente poder, eu falei, nada melhor que uma profissional, uma médica, não é, que atende aí diariamente várias gestantes também. Agora, passando por esse momento, não tem uma pessoa mais especial para tirar as nossas dúvidas, para esclarecer, de tirar a dúvida das mamães, até mesmo alguns receios, algumas preocupações que a gente tem. Eu falei, olha, eu acho que esse é o programa. Então, eu também como entrevistadora gestante e poder ter essa oportunidade de conversar com uma médica, né, especialista no assunto, né, também compartilhando essa fase tão gostosa. Acho que seria até interessante, doutora Laura, a gente mencionar um pouquinho sobre a sua história, porque você também escolheu essa área da medicina, não é? A parte ginecológica das mulheres, a obstetria. Compartilhe com a gente a sua história. Eu decidi fazer medicina e quando eu escolhi eu queria ser cardiologista. Vê bem, né? Cuidar do coração. Sim, queria fazer cardiologia, adorava aquela coisa do eletro. Entrei na faculdade e logo no primeiro ano já assisti o primeiro parto, normal, com um professor. Eu era meio entrona, assim, e fui assistir um parto. Eu chorei junto com a parturiente. Eu já choro por natureza, a gente já tem aquela sensibilidade de mulher. E aí, aquele momento lindo, aquele momento mágico, eu falei, é isso que eu quero para minha vida e não mudei mais, foi uma paixão. E aí, a partir daí, eu comecei até a tendenciar para o lado da ginecologia e obstetrícia. Lá no quarto ano da faculdade eu já sabia fazer parto, eu já fazia partos normais, eu saía um pouquinho daquela rotina da faculdade e ia para Santa Casa, que eu fiz em Minas a minha faculdade, ia para Santa Casa, que não era o hospital-escola, para fazer parto, e pedia, professor, deixa eu fazer esse, né? Aqueles pontinhos que a gente faz depois do parto, a primeira vez que o professor deixou eu fazer, eu estava no quarto ano, e eu demorei quase 1 hora. Coitada da paciente, né? Então era uma paixão muito grande, eu comecei a gostar muito disso no 6º ano e daí na residência, e a gente vai, né, treinando muito mais e já aprende daí o parto cirúrgico, a cesariana. Falei, é isso que eu quero viver, eu adoro grávida, gosto muito de grávida. Que bacana, que gostoso, a gente sente isso, assim, só na sua forma de falar e de se expressar. Inclusive, até diariamente a gente estava mencionando, ocasionalmente nós duas, né, gestantes, até vamos apresentar de quantos meses? Eu tô de 5 meses. 5 meses já, eu também tô na minha reta final aí, doutora Laura, mas olha só que interessante. Me parece que Foz do Iguaçu passou uma cegonha, até mesmo você ali no consultório, não é? Eu tô reparando porque eu vou fazer parto até novembro, dezembro, meu bebê é para janeiro. Então eu acho que eu já vou estar com barrigão, se tiver que acontecer uma cesárea para chegar certinho no campo cirúrgico, eu não vou estar, né, bem assim. Que a gente esquece, eu vou te dar às vezes eu esqueço o tamanho da barriga. A gente perde noção, né? A gente encosta. Cresce muito rápido, né? Realmente. E aí, até novembro, assim, eu quero fazer os partos, vou pegar, e depois eu vou voltar em abril a minha vida normal. Então, aqui, esse período de dezembro a abril, o que tem de mulher que vai ganhar nesse período? Eu falo, ai, não vou poder fazer seu parto, ai, não vou poder. Então, todo dia passou, eu falo que passou, não é uma cegonha, passou uma revoada de cegonha por aqui por Foz, viu? Tá muito mulher grávida. Então, eu imagino que o nosso programa também veio numa boa fase aí para tentar esclarecer dúvidas de várias mãezinhas. Inclusive, vamos pensar em 2 tipos de gestação. É lógico, a minha, por exemplo, não foi programada. Mas vamos pensar em quem se programou. Por exemplo, quero engravidar daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, não sei. Qual que seriam suas indicações, doutora Laura? Então, assim, é o período da pré-concepção. Hoje, a gente está falando muito hoje da gestação de 12 meses. O que é isso, né? 3 meses antes de engravidar, você já começar a pensar no que você precisa para o seu bem-estar, para o bem-estar do seu filho. Então, quando você já usa um método contraceptivo, já está pensando em parar, quer, né, tentar engravidar, 2 meses antes de parar com a tua pílula, ou tirar o teu DIU, ou qualquer que seja o método, procurar o seu ginecologista. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma história sua, do seu marido. Geralmente, existem casais que o marido já teve filho e ela ainda não. Então, são detalhinhos, mais pra frente a gente pode falar mais disso.
Então vai fazer uma história e vai fazer um check-up com as doenças, vai verificar as vacinas, porque existem muitas doenças que passam durante a gravidez para o feto que a gente pode tratar antes, inclusive a toxoplasmose, rubéola, dar uma checadinha nas vacinas se estão ok e fazer a suplementação de ácido fólico. De um tempo para cá, eles começaram a ver que começou a existir muito defeito no fechamento da calota craniana de alguns bebês e no fechamento da coluna cervical. Esse nome leva um nome específico e isso eles associaram à falta de ácido fólico. O ácido fólico está presente nas verduras, frutas, legumes e hoje em dia a mulher trabalha o dia inteiro, correria, né, come um sanduíche, come alguma coisa e essa malformação é incompatível com a vida, né? Faz cirurgia, muitas vezes o bebê não sobrevive. Então a gente suplementa o ácido fólico no período pré-gestacional, a gente já prescreve e suplementa. Além disso, colher um bom preventivo, tratar um corrimento que ela possa estar tendo, alguma coisa que nem ela sentiu ainda. Às vezes tem toxoplasmose, às vezes a vacina não está em dia, da rubéola, né? Sim. Teve uma campanha recentemente, muitas não tomaram, falou, você participou da campanha? Não, né? Então teve lá o Brasil contra a rubéola em 2008, sim, muitas não tomaram. Então a gente já faz tudo isso, eu brinco com elas assim, se elas estiverem assistindo elas vão lembrar. Quando a gente vai viajar, vamos fazer de conta Foz do Iguaçu, São Paulo, você passa antes num mecânico, numa oficina, vai ver o carro, vai ver o pneu, vai ver, né, colocar ver se está tudo bem, dá uma olhadinha no carro para pegar a estrada. Não significa que você não vai correr nenhum risco nessa estrada, mas se o seu carro tá bom, tá tudo ok, você vai correr menos riscos. A gestação é a mesma coisa. Fazer esses cuidados da pré-concepção, antes de engravidar, ela vai estar assim com tudo preparadinho, correndo muito menos risco. Com certeza. São dicas aí valiosas, né, para quem então vai se programar direitinho, quer engravidar em determinado período, como ela mencionou. Hoje em dia, né, doutora, então a gente conta o quê? 12 meses. Então, no mínimo 3 meses antes é interessante a mãezinha já estar atento a todos esses critérios aí, desde vacinação, questão da saúde mesmo, né, como mulher, não é? Se está tudo ok, fazer aquele check-up, como nós dizemos. Outro detalhe, digamos assim, a questão da fertilidade, não é? Nós sabemos também que às vezes muitos casais até tem casos mesmo de amigas minhas, há mais de um ano às vezes tentando engravidar. Queria que a doutora desse detalhes também pra gente sobre isso, nessa questão mesmo da frustração, sim, a parte psicológica a gente sabe que compromete muito também, que fica parece naquela responsabilidade, não é, doutora? Uma ansiedade sem fim. Não tem um dia que eu saia do consultório sem pelo menos pegar um caso assim. Por quê? Eu vou explicar o seguinte para você. Nós vamos dar um exemplo agora. Nós vamos pegar um casal perfeito.